Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se profissionalizar nesse segmento que cresce cada vez mais. Esse é mais um dos vídeos respostas da nossa caixinha de perguntas do Instagram, onde nós selecionamos as melhores perguntas e trazemos aqui para vocês uma resposta em formato de vídeo. E uma das perguntas que foi feita para nós na caixinha do Instagram foi: qual é o circuito mais encontrado nas placas eletrônicas? Então, eu quero mostrar para vocês o circuito que vocês irão encontrar em quase todas as placas eletrônicas e que, se dominarem esse circuito, certamente vocês já conseguirão fazer a manutenção em vários tipos de placas eletrônicas, certo? Então, já vamos começar para a gente não perder mais tempo. Antes de qualquer coisa, eu quero saber de você. Qual é o circuito que você acredita ser comum nas placas eletrônicas? Deixe aqui nos comentários só para a gente saber se a gente estava na mesma sintonia, se a gente estava pensando exatamente no mesmo circuito. Então, vamos lá. Dentro de todos esses anos de experiências em manutenção de placas eletrônicas, existe um circuito que é comum em quase todo tipo de placa eletrônica que precisa receber a alimentação em corrente alternada. E o principal, nesse circuito é onde se encontram 70 a 80% dos defeitos das placas eletrônicas. E esse circuito, que agora eu acredito que você já saiba qual é a fonte chaveada. Mas antes da gente falar da fonte chaveada, a gente precisa entender por que é necessário a conversão de CA para CC. Porque a maioria dos componentes eletrônicos, eles operam em corrente contínua, com raras exceções de componentes que foram fabricados para operarem especificamente em corrente alternada. Mas, na maioria, no geral, os componentes eletrônicos, eles trabalham em corrente contínua. Então, devido a isso, as placas que recebem a alimentação em corrente alternada precisa ter um circuito de conversão de CA para CC, de corrente alternada para corrente contínua. E para fazer essa conversão, nós utilizamos a fonte de alimentação. Sempre que a gente fala de fonte de alimentação, a gente já traz à nossa mente dois tipos de circuitos. Nós temos a fonte de alimentação linear, que é uma fonte de alimentação um pouco mais comum, entre aspas, mas menos eficiente. E nós temos a fonte de alimentação chaveada, que é utilizada hoje em dia praticamente na maioria dos equipamentos que a gente precisa de placas menores com alta eficiência. Por isso que é muito comum a gente identificar fontes de alimentação chaveadas extremamente pequenas, mas com uma capacidade de fornecer corrente elétrica para o circuito muito alto. Isso é devido à alta eficiência da fonte de alimentação chaveada. A principal diferença de uma fonte para outra se dá no tipo de transformador. A fonte linear utiliza o transformador linear, que é um transformador que opera em baixa frequência, geralmente em 60 Hz, que é a própria frequência da rede. Já a fonte de alimentação chaveada opera em alta frequência. Então, ela vai trabalhar com o transformador chopper, que é um transformador menor, que opera em alta frequência e, por isso, consegue ter uma eficiência maior. Não vamos entrar nas minúcias de uma fonte para outra. Na própria estrutura da fonte linear para a fonte chaveada existe uma diferença. Por exemplo, na fonte linear, o transformador vem primeiro, circuito retificador depois. Na fonte chaveada, primeiro vem o circuito retificador e depois o transformador. Mas esse não é o foco da nossa aula. Vamos para o que de fato importa. Vamos entender esse circuito que é tão comum nas placas e que é tão comum apresentar defeitos. Então, já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para poder mostrar esse circuito para vocês. Então, a gente já começa o nosso conteúdo aplicando uma técnica que eu costumo ensinar para todos os meus alunos, que é o quê? Fazer uma divisão
do circuito por blocos para facilitar a compreensão da nossa fonte chaveada. Então, o primeiro passo que a gente tem é dividir o circuito em blocos para que a gente consiga entender todo o diagrama por partes. Inclusive, essa é uma técnica, uma dica aqui para vocês agora, que vocês podem utilizar até mesmo para fazer a interpretação de diagramas eletrônicos, porque também se aplica. Então, o primeiro bloco que a gente tem aqui é o bloco de retificação. Esse é o bloco onde vai entrar uma tensão em corrente alternada e ela vai ser retificada e filtrada. Então, aqui já é o bloco de retificação e filtro. O segundo bloco que nós temos é o bloco do primário do transformador Chopper. Esse é o próximo bloco. O terceiro bloco que nós temos é o bloco de chaveamento do transformador Chopper, que é esse bloco aqui. O quarto bloco que nós temos é o bloco do secundário do transformador Chopper. E o quinto bloco que nós temos é o bloco que está aqui, feedback da nossa fonte chaveada. O próximo passo que nós temos agora é entender o que cada uma dessas partes fazem. Então, aqui nós temos primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, quarto bloco e o quinto bloco, tá? Então, dividindo a fonte chaveada em partes, a gente tem mais facilidade na hora de fazer a interpretação do circuito. Então, o primeiro bloco, ele é um bloco que vai receber uma alimentação em corrente alternada. Com o auxílio dos diodos, ele vai transformar essa alimentação em corrente alternada para corrente contínua, dessa forma aqui. Então, antes era positivo e negativo, agora é somente positivo. Então, ele vai transformar CA para CC. Com o auxílio do capacitor, que está aqui, ó, o C1, ele já vai preencher essas lacunas, filtrando essa tensão pulsante, né? Então, mantendo ela aqui o mais linear possível. Então, essa é a função do primeiro bloco. No segundo bloco, nós temos o bloco primário do Chopper. Após acontecer a retificação, essa tensão aqui filtrada, ela é enviada para o segundo bloco. Então, se está entrando 220 volts em CA, é comum que a gente tenha aqui aproximadamente 310 volts em corrente contínua. Então, esses 310 volts ele vai ficar aqui no primário do transformador Chopper, aguardando o quê? Chaveamento do terceiro bloco, que é esse bloco aqui. Então, esse bloco ele é responsável por identificar essa tensão aqui no primário do Chopper e começar a enviar pulsos chaveando negativo no terminal do transformador Chopper. Então, em cima a gente tem 310, embaixo a gente vai ter GND. Chaveando esse negativo no transformador Chopper, o que esse circuito vai fazer? Ele vai gerar uma tensão induzida no secundário do transformador Chopper. Chegando a essa tensão induzida no secundário do Chopper, nós teremos uma tensão alternada aqui no secundário do Chopper. E é agora que vocês podem dar um bug. Professor, converteu de CA para CC e agora tem CA de novo? Exatamente isso, porque isso aqui acontece devido ao transformador e ao chaveamento que ele recebe. Por isso que toda fonte chaveada vocês vão identificar novos diodos no secundário. Então, esses diodos eles fazem novamente a retificação e o capacitor de filtro preenche novamente as lacunas. Só que agora essa tensão está em um nível muito mais baixo do que esses 310 volts. Então, ainda no bloco secundário do Chopper, nós vamos ter circuitos de filtros, como por exemplo indutores e capacitores de filtro. Então, a gente vai ter aqui 12 volts, 6 volts, 3 volts, 15 volts, dependendo do tipo da fonte chaveada. Certo? Então, o secundário, show de bola. E daí nós temos o quinto bloco. O quinto bloco ele é o circuito responsável por ficar verificando as tensões de saída e dando um feedback
para o terceiro bloco, que é o CI, que vai fazer o chaveamento da fonte chaveada. Vai fazer o chaveamento do transformador Chopper. Então ele fica dando um feedback, avisando, ó, aumenta a frequência, diminui a frequência, aumenta o chaveamento, diminui o chaveamento, para mantermos esse nível de tensão lá na saída. Tanto é que, quando a gente tem algum defeito no circuito de feedback, alguma avaria em resistor, em capacitor, essas tensões elas podem ter avarias, elas podem ir para mais, indo para 15, 16, 18 volts, ou para menos, indo para 9 volts, por exemplo, no caso da tensão de 12, devido à avaria no circuito de feedback, certo? Então, esses são todos os blocos da fonte chaveada. Retificação, primário do Chopper, chaveamento, secundário do Chopper e circuito de feedback. Mas você deve estar se perguntando, tudo bem, professor, entendi, mas nós vamos ficar só aqui? Não, eu quero mostrar para vocês todas essas etapas da fonte chaveada aqui também na placa eletrônica. Então, por exemplo, nós temos aqui uma placa eletrônica que é de uma soft starter. Essa placa eletrônica, ela tem todas essas etapas aqui que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, nós temos a entrada de alimentação aqui, nós temos a entrada de alimentação, passa pelos filtros, formado por indutor, capacitor, vem para o circuito de retificação. Está vendo aqui, ó, os 4 diodos? Esses 4 diodos é o circuito de retificação. Passa pelo circuito de retificação, vai para o capacitor do link, que é esse capacitor aqui. Chegou no capacitor do link, vai para o primário do Chopper. Chegou no primário do Chopper, vai ficar aguardando o chaveamento do MOSFET, que está aqui no cantinho. Ó, esse componente é o MOSFET. MOSFET fez o chaveamento, nós vamos ter tensão aqui no secundário do nosso transformador Chopper. Bem aqui, ó. Nós temos 4 diodos, são os diodos de retificação. Esses diodos aqui, ó. Diodos de retificação e capacitores de filtro. Tá aqui. Fez o chaveamento? Ok. Nós vamos para o circuito de feedback. Bem aqui nesse cantinho, nós temos o circuito de feedback, composto pelo optoacoplador, um reguladorzinho de tensão e uma sequência de resistores e capacitores que estão bem aqui nesse canto. Ó. Então, o circuito de feedback. Então, todos esses circuitos que eu mostrei para vocês no diagrama, que são técnicas que vocês, inclusive podem utilizar para interpretar diagramas, a gente consegue encontrar em uma fonte de alimentação chaveada. E não importa qual fonte de alimentação chaveada seja, todos esses blocos estarão presentes em um circuito de fonte chaveada. Beleza? Então, a ideia é mostrar essa fonte para vocês que vocês consigam, sempre que vocês pegarem uma placa eletrônica, terem clareza na hora de olhar para essa placa eletrônica e falar assim, eu entendo esse circuito, eu conheço, eu entendi todos os blocos da minha placa. Então, se você entendeu o circuito, se você conhece a placa, conhece os componentes, você pode facilmente fazer as medições, identificar os seus defeitos. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. E também, se você gostaria de ser lembrado das nossas próximas turmas, aqui na descrição do nosso vídeo tem um link da nossa lista de espera de todos os nossos treinamentos, beleza? Se você gostaria de ter acesso ao nosso treinamento Primeiros Passos na Manutenção de Placas Eletrônicas, que é composto por 3 aulas para te nortear, para te dar uma visão mais ampla sobre esse universo de manutenção de placas eletrônicas, o link está aqui na descrição do vídeo também, custa apenas R$ 9,90, basta clicar e se inscrever para acessar o nosso conteúdo, beleza? Teria mais algum circuito da fonte chaveada que você acharia importante, ou melhor, teria mais algum circuito que é comum nas placas eletrônicas? Se sim, deixe aqui nos comentários para a gente se ajudar e aprendermos todos juntos, beleza? Valeu, um forte abraço